Dando continuidade ao nosso estudo de ciências sobre o sistema reprodutor e puberdade, vamos à videoaula 91, Interdisciplinar Ciências, Língua Portuguesa, Vida e Evolução, Sistema Reprodutor, Puberdade, segunda e última parte. Professora Rosângela Macedo Fernandes. Prezados responsáveis, nesse conteúdo é importante muita atenção e conversa, caso gerem dúvidas, pois a puberdade é um período de intensas modificações no corpo de meninas e meninos, que os prepara para a vida adulta e para o início da fase reprodutiva. Querida criança, na adolescência, seu corpo começa a liberar hormônios que provocam o crescimento de pelos em lugares onde antes não havia, nas pernas, nos órgãos genitais, nas axilas e no rosto também, nos meninos. Alterações comuns na puberdade. Durante a puberdade, uma série de alterações acontece no corpo do indivíduo e o leva à maturação sexual e à capacidade de reprodução. Nesse momento, observa-se um desenvolvimento físico, mas também mental e social. Olha só, podemos ver aqui esse adolescente, esse menino, né? Ele está apavorado com o tamanho do nariz, porque a primeira coisa que acontece, né? Alarga-se o nariz cresce, e a quantidade de espinhas e cravos em seu rosto. Mas para isso, tudo existe um tratamento. A partir desse momento, aquele médico pediatra que cuidava de vocês vão procurar, né, no caso, se tiver necessidade, que é o herbiatra. O herbiatra é o especialista que cuida dos adolescentes, certo? Puberdade. O início da puberdade é influenciado por uma série de fatores, incluindo fatores psicológicos, genéticos, condições ambientais e até mesmo a saúde do indivíduo e sua nutrição. Nessa etapa, o indivíduo perceberá, entre outras alterações, surgimento de pelos, modificações na oleosidade da pele, surgimento das mamas em meninas e aumento do testículo em meninos. De uma maneira geral, podemos dizer que, independentemente do sexo, as principais modificações que ocorrem na puberdade são. Então, aqui nós temos uma menina, né, que está entrando na puberdade, ela está se olhando no espelho e vendo que já há algumas modificações físicas no seu corpo, como o crescimento dos seios, né, que são as modificações primeiras, né, crescimento do seio e alargamento do quadril. Vamos para frente? Estirão puberal, rápido crescimento em estatura que dura cerca de 2 a 4 anos. Desenvolvimento do sistema reprodutor, desenvolvimento do sistema esquelético e muscular, aparecimento de caracteres sexuais secundários. Então, são algumas modificações, né? As primeiras que já acontecem no período da puberdade. É importante destacar que adolescentes na mesma idade podem estar em fases diferentes da puberdade. Sendo assim, o corpo de uma menina de 11 anos, por exemplo, não obrigatoriamente apresentará as mesmas características de outra de uma mesma idade. A adolescência é fase da vida que começa, geralmente, entre 11 e 12 anos e vai até 17, 18 anos. É nessa fase que acontece a puberdade, período marcado pelas mudanças do corpo de meninos e meninas. A idade em que a puberdade acontece pode variar bastante de pessoas para pessoa. Nessa fase, diversos hormônios passam a atuar para promover as mudanças que acontecem no corpo. Então, vamos ver nas meninas. O seio se desenvolve. Nós podemos ver essa menina, né, nessa figura aqui, ela se olhando no espelho e vendo que ela está percebendo que seus seios estão desenvolvendo, o quadril se alarga, aparecem os pelos na região dos órgãos genitais, a pele pode ficar oleosa e ocorre a primeira menstruação. O que é a menstruação? A menstruação é a descamação das partes internas do útero. Vocês lembram que lá no sistema reprodutor feminino eu mostrei o útero, as trompas e os ovários? Então, existe essa parte interna, né? E quando não há fecundação, acontece essa descamação.
que faz parte do ciclo reprodutivo da mulher e acontece todo mês. No início, a primeira menstruação da menina não precisa ser necessariamente a primeira menstruação, porque ela não vai vir com sangue. Acontece, chama-se menarca, que vem, é tipo um líquido mais amarelado do que para vermelho. Aí é chamada menarca, e não quer dizer que no mês seguinte a menina vai menstruar de novo. Pode ser que sim, pode ser que não, porque o ciclo não vem certo, né? Até que regularize, a menina pode menstruar um mês, outro mês não, ou pode ser que venha normal. Então, a primeira menstruação é chamada de menarca e não vem aquele líquido totalmente vermelho, pode vir um pouco amarelado ou rosado. O corpo feminino se prepara para a gravidez e quando esta não ocorre, o endométrio, né, que é a membrana interna do útero, vai se desprender e chama, né, e sai em forma, né, chamada de menstruação. Nos meninos aparecem pelos no corpo e no rosto. A voz se torna mais grave. O pênis e os testículos se desenvolvem. Ocorre a primeira ejaculação. Ombros se alargam. O músculo fica mais forte. Então, temos aqui, ó, o menino, né, se olhando no espelho. O bigode é o que nasce o pelo primeiro, depois vem a barba, né, que vai crescendo. Ele está se olhando. Não cai na besteira de ir para o banheiro, pegar o aparelho de barbear que a mãe depila, ou do pai, e raspar os primeiros pelos, gente. Tudo tem sua hora, tá? Não tem necessidade de fazer isso nos primeiros momentos. Faz parte esses pelos crescerem no rosto. Compreendendo o assunto mais profundamente. Conceito e definição. Tema. Qual a idade certa para ocorrer a puberdade? A idade para entrar na puberdade não é a mesma para meninos e meninas, nem a mesma para todos os meninos ou todas as meninas. O ser humano é repleto de singularidade e cada um tem seu próprio ritmo de desenvolvimento. Porém, há uma média que se pode ter como referência. Então, ela não acontece para todos. Então, vamos ver como? Nas meninas, os primeiros indícios da puberdade podem ocorrer a partir dos 9 anos e nos meninos a partir dos 10. Isso não significa dizer que todos vão entrar na puberdade nessa fase. É considerado normal o início da puberdade até os 13 anos nas meninas e 14 nos meninos. A puberdade que ocorre fora desses períodos é considerada uma anormalidade que pode ser chamada de puberdade precoce, quando ocorre antes dos 8 anos em meninos, em meninas e dos 9 em meninos. Puberdade retardada, quando até os 13 anos nas meninas e 14 nos meninos. Não apareceu nenhum dos sinais devidos. Nesses casos, o médico deve ser consultado para dar as devidas orientações de procedimento e encaminhar para um tratamento, se for necessário. Então, qual o médico que vai procurar? Procura-se o herbiatra, que é um médico, né, especialista do adolescente, ou vai no pediatra, que você já tem costume, mas um médico tem que ser procurado se acontecer a puberdade precoce ou a puberdade retardada. Agora, eu vou apresentar para vocês uma história que é, né, para compreender o assunto mais profundamente, da lagarta borboleta. Para quem tem horta, já repararam no pé de couve, como quando a borboleta vai lá e deixa um ovinho? Esse ovinho se transforma em lagarta, né? A lagarta, durante um período, ela come muito. Depois ela dorme do certo período, né? E quando ela acorda numa borboleta. E essa borboleta, se ela não estiver preparada para voar, ela não vai voar. Ela tem que ter força nas asas para voar. Então, vou contar a história para vocês da lagarta à borboleta. O nosso corpo se modifica durante toda a nossa vida, mas é principalmente na puberdade que essas mudanças acontecem mais depressa. Parece que a cada dia que passa, estamos diferentes. Essas transformações são uma pedra no sapato de muitos meninos e meninas, porque trazem muitas dúvidas e inseguranças. Olhem só esse adolescente, esse pré-adolescente frente ao espelho.
A primeira coisa que ele vai reparar, né, os meninos, que o nariz ele alarga, ele fica maior. E as espinhas, né, espinhas e cravos. Pode espremer espinha e cravo? Não façam isso, porque senão pode deixar marca no rosto de vocês. Né? Procura um médico, procura um dermatologista que vai indicar um creme, um sabonete adequado para poder melhorar a aparência de vocês. Mas nunca esprema, porque pode deixar marca no rosto. Quando você era bebê, principalmente no primeiro ano de vida, você também estava crescendo, mas não ficava se comparando nem se cobrando tanto para ser como os outros. Primeiro, porque você é bebê, não tem como fazer isso. Mas quando é adolescente, isso acontece demais. Na adolescência, queremos ser iguais aos meninos ou meninas da nossa idade. Se isso não acontece, muitos adolescentes se sentem piores do que seus colegas, né? Aquela chamada comparação. Por que ele está crescendo mais e eu tenho a mesma idade e ainda não cresci tanto? Mas tudo tem seu tempo. A puberdade, para muitos adolescentes, é a fase do patinho feio. Pode ser, né? Quem conhece a história do patinho feio, né? Aquele patinho que chega, né, junto da família de patos, estão sendo criados ali todo mundo, mas tem um patinho feio. E todos riem dele, mas depois ele se torna num lindo cisne. E é isso que acontece, né? Passamos por uma fase feia, né? Cheia de espinha, o cabelo fica mais seco, mais oleoso. Olhem só nesta fila aí, nem todos são iguais. Gorda, magra, baixo, alto demais, desengonçado, dente grande, nariz de batata e o cabelo, então? Nós sabemos o que está acontecendo com a gente. Vamos, então, tentar aprender? Em primeiro lugar, é bom lembrar que a puberdade não acontece para todas as pessoas no mesmo momento. E esse é o motivo pelo qual conhecemos meninos e meninas com a mesma idade e com tamanhos tão diferentes. Olha esses adolescentes aqui, eles estão numa fila para comprar ingresso, ou de um show, ou para o cinema, ou para o futebol. Provavelmente todos têm a mesma idade, mas olha só quanta diferença. Tem menino mais magro e alto, tem mais gordo e baixo, tem gordo. Então, estão na mesma idade, porém, né, as diferenças deles. Olha só, é como uma árvore. Nem todos os seus frutos amadurecem no mesmo dia. Vocês podem olhar no quintal, quem tem árvore frutífera, todas as frutas amadurecem no mesmo tempo? Não, né? Então, olha só, não adianta uma manga, por exemplo, brigar com a árvore porque ela ainda não amadureceu. A árvore não vai poder fazer nada por ela. Então, na mangueira, nem todas as mangas amadurecem ao mesmo tempo, nem todas as laranjas, mexericas, goiabas, né? Pitanga, tudo tem seu tempo. Por isso, só nos resta esperar. Temos de ter a tranquilidade de uma lagarta que pacientemente espera dentro do casulo o momento certo para voar, depois de ter se transformado em borboleta. Então, a lagarta, ela passa um certo tempo, ela come muito. Depois fica dentro do casulo, dorme muito. Aí se transforma numa borboleta. Mas o momento certo para voar tem que ser esperado, né? Porque ela já voou, se transformou em uma borboleta que vai sair voando. Tudo tem o seu momento certo. Normalmente, a puberdade começa mais cedo para as meninas, por volta dos 8, 9 anos, e para os meninos em torno dos 10 anos. Isso não é regra, não tem de ser sempre assim. Não precisa se preocupar se você não notou nenhuma mudança em você. Quando chegou a sua hora, quando chegar a sua hora, ela acontecerá. Então, nós temos essa menininha aqui se olhando no espelho, né? Por que ela ainda não mudou o corpo? Porque os quadris dela ainda não alargaram? Porque, né, os seios não aparecem? Nem todos vão passar pela mesma fase na mesma idade. O início da puberdade varia muito, mas o final dela, para ambos os sexos, é comum acontecer por volta dos 18 anos. Essa diferença, né, essas diferenças no desenvolvimento não vão interferir no funcionamento do corpo das pessoas no futuro. Uma menina que menstruou mais cedo, na adolescência, não terá maior capacidade de engravidar
quando adulta do que outra que menstruou mais tarde. Isso independe. Algumas modificações na puberdade acontecem, né, tanto para os meninos quanto para as meninas. E outras modificações são diferentes para cada sexo. As mudanças citadas no desenho acontecem mais ou menos dentro de uma sequência. Primeiro, crescem as mãos e os pés, que para alguns adolescentes é um desespero, porque o corpo ainda é de criança, mas já calça igual ou mais do que os pais, né? Aquela época que se perde muito calçado. Um dia está calçando 36, 37, daqui a pouco já está 39, 40, né? Então perde-se muito calçados. Depois, ocorre um crescimento rápido por causa do desenvolvimento dos braços e das pernas, chamado de estirão, e nos tornamos desastrados, esbarrando em tudo. Depois, o tronco se modifica. Se somos meninos, alargamos os ombros. Se somos meninas, arredondamos os quadris. Ao mesmo tempo, nosso rosto se modifica. O nosso nariz fica como se estivesse inchado, né? Não diz que cresce primeiro no rosto? Para piorar ainda, aparecem as espinhas e cravos. E adeus aquela pele macia de bebê. E como eu disse, né? Não tem que espremer cravo, não tem que espremer espinha. Procurar um dermatologista ou pediatra para indicar um sabonete, um creme adequado, porque se espremer mancha o rosto. Mesmo não sendo aparente, os nossos órgãos internos, como o coração, pulmão, entre outros, estão quase dobrando de tamanho também. Você cresce, esses órgãos internos também irão crescer. Para completar, todo mundo reconhece o adolescente quando ele tira o sapato. Sabe por quê? Porque é aquele chulé, né? Vocês estão, né, cheios de hormônio, então tirou o calçado, pode saber. Nessa fase, e tem outro cheiro também, né, gente? Outro odor que acontece. Vocês não vai crescer pelo nas axilas, hormônios à flor da pele, suor, né? É o chamado CC, né? Então, para tudo isso tem certos cuidados, e o principal dele é a higiene, né? É o banho diário, é usar o desodorante, é a troca de calçados, né? Tudo tem jeito, só não podem, né? É ficar com chulé e esse cheiro, esse odor nas axilas, porque é nessa idade que também acontecem as atrações físicas, né? Quer arrumar namorada, arrumar namorada. Então, quem vai querer ficar com um rapaz de chulé, uma moça com chulé ou cheiro debaixo nas axilas? Então, a higiene é muito importante nessa fase. Mas isso também tem solução. Lavar e enxugar bem os pés, não usar somente sapatos e tênis fechados, colocar os sapatos e os tênis no sol. Existem pomadas que também ajudam a diminuir a transpiração dos pés. Nem você, nem ninguém da sua casa precisa conviver com o chulé ou com o odor debaixo dos braços, o popular CC, né? Então, tenha cuidado. O principal é a higiene. Começa, né, o desenvolvimento dos mamilos. E isso acontece tanto nos meninos quanto nas meninas. Só que nos meninos, esse desenvolvimento para e regride depois de um certo tempo. E nas meninas, continua para a formação das mamas, né? Até as mamas crescerem, esse desenvolvimento normalmente incomoda as meninas. Para começar, os mamilos ficam inchados, parecendo duas azeitoninhas grudadas nas roupas. Pode acontecer também uma mama crescer mais do que a outra. Essa diferença pode demorar até 2 anos para diminuir. O nosso corpo tem pequenas diferenças entre os mesmos órgãos. Uma mão, um pé é quase sempre menor do que o outro. Assim também pode acontecer com as mamas. Vocês podem reparar os dedos, tem dedos da mão que são mais grossos do que o outro, né? O mesmo dedo na mão direita, na outra mão esquerda, pode ser mais grosso ou mais fino. Cabelo, né? Parece que nós temos mais cabelo de um lado da cabeça também. Os pelos também começam a nascer primeiro na virilha, são chamados de pelos pubianos. Depois, debaixo dos braços ou axilas. E se somos meninos, começam a nascer barba e bigodes. Barba e o bigode. Os pelos pubianos não devem ser arrancados, porque eles protegem nossos órgãos sexuais contra poeira e sujeira.
como acontece com o cílio e os pelos que ficam dentro do nariz, né? Que protege o nosso sistema respiratório. Nos meninos, o bigode começa a nascer primeiro do que a barba. Depois que vem a barba, né? Começa a nascer aqueles pelinhos raros. Mas, em geral, a quantidade de pelos de uma pessoa é hereditária. Vai depender da família. Ou seja, filho de peludo, peludo é. Se o pai é peludo, tem uma barba cheia, né, e farta, o filho também. Né? Isso é hereditário, o avô. Após que os meninos correram para olhar a barba do pai e da mãe, né, para ver se vai ter muita barba ou não. Vamos ver. Os últimos órgãos que se desenvolvem são os órgãos sexuais. Nas meninas, o seu desenvolvimento é contínuo. Os órgãos se modificam ao mesmo tempo. Muitas meninas começam a estranhar seus genitais. A pele fica mais escura e aparece que estão inchados. Algumas começam a notar uma secreção na calcinha, com cheiro diferente. Gente, está preparando para vir a menarca, né? Que não é que é a primeira menstruação. Não é a menstruação. Vai vir a menarca, que, como eu disse para vocês, vai ser um líquido meio rosado, amarelado, não vai vir aquele líquido cheio de sangue ainda. Lavar, né? Mais do que nunca, tantas meninas como os meninos devem ter cuidado com a higiene. Lavar os genitais, limpando bem as dobrinhas da pele, secar com cuidado e usar calcinhas e cuecas de algodão para facilitar a transpiração. Vocês lembram que lá no início da aula 90 eu falei sobre isso? Deixar, né, as meninas não usar calças tão apertadas, calças com tecidos sintéticos, né? Prefiram usar calcinhas e cuecas de algodão ou cotton. O ideal é algodão, né? Calça de lycra, calça de elanca, essas coisas, não é bom, tá? Não deixa respirar. Nos meninos, o desenvolvimento dos órgãos sexuais acontece diferente das meninas. Ele obedece uma sequência. Primeiro, o aumento da bolsa escrotal, que vocês chamam de saco, né? E dos testículos. Pode observar a figura 1 aí. Em seguida, o pênis fica mais comprido. Observe a figura 2. E só depois ele aumenta seu diâmetro. Fica mais grosso. Observe a figura 3. Os meninos têm que ter paciência, porque é comum esse desenvolvimento se completar somente por volta dos 18 anos. Como o pênis é um órgão muito valorizado na nossa cultura e será o último a se desenvolver, os meninos se sentem inseguros e ficam preocupados com seu tamanho. Mas temos que dar tempo ao tempo e aproveitar essa fase para nos conhecermos melhor e aprendermos a conviver com o nosso corpo, né? Essa fase é comum, as meninas irem junto para o banheiro, um corre no corredor de escola, as meninas todas ao mesmo tempo querendo ir para o banheiro, os meninos também, a comparação, né? Começa a comparação dos órgãos, meninos e meninas. Então, gente, tudo tem seu tempo, né? Pode ser que estejam na mesma idade, mas acontece que a fase não está acontecendo no mesmo tempo para vocês. Então, não tem que se comparar. Resumo da aula de hoje. Querida criança, sentir o corpo diferente é normal. Você está na adolescência, um período em que acontecem mudanças no corpo, nos sentimentos, no humor, no jeito de enxergar a si mesmo e ao mundo, enquanto aumentam as atividades e responsabilidades. Tudo isso faz parte do que chamamos de puberdade, que é uma fase inicial da adolescência. Referência, né, de onde eu tirei essa aula, plano de estudo tutorado, 5º ano, ensino fundamental, volume 6, educação, Minas Gerais. Esta aula, né, está sendo oferecida para os alunos do 5º ano que frequentam as escolas estaduais. Obrigada por participar da aula de hoje. Espero que esta aula, né, que é tão ansiosa, eu sei, né, porque tem muitos anos que eu dou aula para o 5º ano, acho que é a aula mais ansiosa pelos alunos do 5º ano, é a aula do sistema reprodutor e puberdade, que eu tenha tirado pelo menos algumas dúvidas de vocês, né? Se continuarem com dúvida, procure, né, converse com o pai,
com a mãe, com a madrinha, a tia, a avó, mas tirem a dúvida. Não fiquem tirando dúvida com colegas que sabem menos do que vocês, ou que acham que sabem mais e vão ensinar errado. Tirem dúvidas com o responsável da família. Não procure amigo que vão ensinar coisas erradas para vocês, não. Procure o professor também, né? Estarei à disposição. Pena que não estamos, né? Em aula presencial, mas procurem tirar dúvidas com quem possa realmente esclarecer. Fique com Deus e até breve.